Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. E agora sim, neste vídeo, para a gente afirmar para vocês, o Botafogo tem novo treinador e ele é David Ancelotti, novo treinador do Botafogo. E o nome é de peso, principalmente o sobrenome, Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti. Ninguém menos, ninguém mais do que Carlo Ancelotti. Multicampeão europeu pelo Real Madrid, treinou o Paris Saint-Germain, treinou o Bayern de Munique, treinou o Napoli, treinou o Everton, enfim. Hoje, atual treinador da seleção brasileira. É o início de um novo capítulo ousado, precisamos falar que é realmente ousadia, né, do John Textor, do sócio do Botafogo, do dono do futebol do Botafogo, da SAF do Botafogo. Uma aposta internacional, uma aposta jovem, moderna e ambiciosa, né? Nesse vídeo você vai entender aqui quem é David Ancelotti. Vamos falar um pouquinho para vocês. Por que ele foi o escolhido? Também vamos comentar isso com vocês. Quais os riscos, quais os ganhos dessa escolha e como ele pode mudar a cara do Botafogo nos próximos meses para que o Botafogo consiga disputar o título da Libertadores. Lembrando que o Botafogo está nas oitavas de final. A Copa do Brasil, o Botafogo também está nas oitavas de final. E o Campeonato Brasileiro. Botafogo que é o atual campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Né? Vamos falar disso tudo. Se inscreve no canal, ative as notificações, deixe o seu like, roda a nossa vinheta. Vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Matheus Medeiros na área falando com vocês. Dia 7 de julho de 2025, já é segunda-feira, início de semana. O Botafogo, inclusive, treina hoje no Espaço Lonier, lá no Centro de Treinamento Lonier. E o que a gente queria que acontecesse, aconteceu, né? O Botafogo tem treinador. David Ancelotti é o novo treinador do Botafogo e a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre isso. David Ancelotti tem 35 anos, muito jovem para treinador, né? É uma aposta do John Textor, né? Um treinador que é filho do Carlo Ancelotti, atual treinador da seleção brasileira, né? Enfim, Carlo Ancelotti é um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Isso é algo que não cabe discussão, todo mundo sabe disso. E o filho dele quer seguir os passos do pai, né? E para isso precisava de uma oportunidade. E essa oportunidade, quem vai dar, quem está dando é o Botafogo, é o John Textor, tá? Ele que é licenciado pela UEFA Pro desde os 29 anos de idade, já fez todos os cursos, tem todas as licenças para ser treinador, tá? Isso é importante, principalmente depois daquele problema que teve com o Vasco Matos, né? Vocês vão lembrar muito bem. Então ele está apto a ser treinador do Botafogo. Vai ser o primeiro trabalho dele como treinador de uma equipe principal, mas ele já traz uma experiência muito grande como auxiliar número 1 do seu pai. Ele que foi auxiliar principal do Carlo Ancelotti no Real Madrid, não só no Real Madrid. Ele foi multicampeão, mas ele foi também auxiliar do pai dele no Paris Saint-Germain, no Napoli, no Everton, no Paris Saint-Germain. Então não podemos dizer que ele é um cara que não viveu experiências. Pelo contrário, viveu muitas experiências. Não foi como treinador principal, mas esteve presente em todos esses momentos com o pai dele, né, com Carlo Ancelotti. Muita gente, tá? E aí eu trago aqui um pouco já de algumas informações que eu conversei com algumas pessoas dos bastidores do Botafogo, e aí muita gente já disse para mim o seguinte: Medeiros, ele é o cara que cuidava da análise dos adversários, era ele que passava para os jogadores como que o Real Madrid ia jogar, como que o Real Madrid ia atacar, como que o Real Madrid ia defender. Enfim,
era ele um dos caras assim mais importantes dentro da comissão técnica do Carlo Ancelotti. Muitas informações vindas da própria Espanha, né, dos sites, né, da Espanha, dizem que o David Ancelotti era o que mantinha o Carlo Ancelotti um treinador moderno, que o filho dele trazia muito estudo, trazia muita informação nova, que o filho dele realmente estava merecendo ter essa oportunidade, né, estava merecendo ter esse projeto, né, para que ele fosse lançado como treinador, já que o pai, né, depois de ser muito vitorioso, depois de ser um dos treinadores que tiveram mais títulos na história do futebol mundial, depois da seleção brasileira, provavelmente o Carlo Ancelotti vai se aposentar. Então é o momento do filho, do David Ancelotti, lançar a sua carreira como treinador. E é o Botafogo que será o pioneiro. O John Textor deu essa oportunidade para o David Ancelotti se lançar como treinador. É uma aposta de alto risco, não deixa de ser. É um cara que está iniciando a carreira agora, né? O Botafogo poderia ter ido em alguém mais experiente? Poderia, mas a escolha do John Textor foi por alguém que ele conversou e acreditou que era o nome mais viável neste momento. Eu trouxe a informação que o John Textor conversou com outros 3 treinadores além do David Ancelotti, mas o David Ancelotti foi o escolhido do John Textor. Então a gente tem que confiar. Nesse momento a gente vai tentar confiar de que ele vai fazer um grande trabalho no Botafogo e é isso que a gente espera, né? Um fato importante sobre o David Ancelotti, né? Muita gente já me perguntou logo isso. Medeiros, como que é a questão do idioma? Né? A gente fala português, né? O português BR, né? O português brasileiro. O David Ancelotti, ele é fluente em 5 idiomas, tá? Espanhol, francês, italiano, alemão e inglês, tá? Ele não é fluente em português, mas ele sabe desenrolar o portunhol, né? A gente está acostumado, né, a falar um portunhol, né? Então dá para se virar. O Botafogo tem muito jogador argentino, uruguaio também dentro do elenco. Dá para o David Ricardo, David Ricardo é nosso zagueiro. Dá para o David Ancelotti se virar dentro do elenco do Botafogo, né? Apesar de nunca ter assumido como treinador de uma equipe principal, o David é visto como um dos auxiliares ali, né, técnicos agora mais promissores, né, do mercado europeu neste momento. Acabou de sair uma notícia, inclusive, no jornal Marca da Espanha, trazendo uma importante análise sobre o David Ancelotti, né, que aceitou esse projeto do Botafogo para ser o treinador do atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. O John Textor queria um nome moderno mesmo, né? O John Textor queria alguém com mentalidade europeia e desistiu por hora de um treinador português. Se a gente for pensar assim, nos últimos nomes que o John Textor trouxe, né, de treinadores portugueses, vamos lá, Luiz Castro fez um grande trabalho no Botafogo e quando conseguiu se valorizar, saiu do Botafogo, foi para o Al Nassr. Depois ele tentou o Bruno Lage, não deu certo. Ele vai então no Arthur Jorge, faz um grande trabalho no Botafogo e vai para o Al Rayyan. E aí ele tenta o Renato Paiva, o 4º treinador português, e não dá certo. Ou seja, ou o treinador português dá certo e larga o projeto do Botafogo, ou o treinador português dá errado. Então, nesse momento, o John Textor optou por não contratar um treinador português. Optou por contratar um treinador italiano, que é o David Ancelotti, e um treinador que está iniciando a carreira. Um treinador que talvez fique bastante tempo no Botafogo, que faça um trabalho longo no Botafogo. A princípio, o contrato dele será até 2026, até o final do ano que vem, né? Mas a gente espera que ele fique muito tempo no Botafogo, que ganhe muitos títulos, que faça um grande trabalho, é isso que a gente espera, é para isso que a gente vai torcer, tá? Então, é importante que se fale isso, né? O John Textor abdicou das suas convicções. A gente sabe muito bem que o John Textor gosta muito da escola portuguesa, que gosta muito de um treinador português. Então é a primeira vez que o John Textor faz uma negociação e ele não contrata um treinador português. Ele, neste momento, está optando por um treinador italiano, né,
o David Ancelotti para assumir o Botafogo, tá? E o John Textor, claro, quer alguém que cresça junto com a SAF do Botafogo, que está em pleno vapor, que está em plena evolução, está trazendo o David Ancelotti para ele crescer junto com a empresa, crescer junto com o Botafogo, tá? É uma escolha ousada, eu falei isso aqui no início do vídeo, é sim uma escolha ousada, de risco, mas eu acho que tem um potencial muito grande de dar certo, cara. Precisa ter o respaldo do clube, nesse momento é importante, o cara está no início da carreira, precisa ter um total respaldo do John Textor, do clube, e precisa de tempo para trabalhar. O cara está acabando de começar a carreira agora, é claro que a gente quer resultados imediatos, o futebol é feito disso, de resultados, mas precisa, né, dar um tempo para que o David Ancelotti consiga implementar a sua ideia de jogo, né, o estilo de jogo dele. E é um estilo de jogo que traz muito o que o pai dele, Carlo Ancelotti, pensa de futebol, né? Eu acho até que tem uma entrevista dele falando isso, que ele tem algumas diferenças do pai dele. Ele gosta de um estilo de jogo mais ousado, um estilo de jogo mais vertical, um estilo de jogo de muita pressão na saída de bola do adversário, um estilo de jogo de muita intensidade. Então ele, numa entrevista, deixou claro que ele tem um estilo de jogo um pouquinho diferente do pai dele, tem muitas semelhanças, tem, óbvio, mas ele tem muita coisa também para mostrar que é dele, que é algo que ele pensa como futebol, né? Apesar de ter o pai dele ali, um grandiosíssimo treinador, Carlo Ancelotti, que é o atual treinador da seleção brasileira, é óbvio que a gente vai ter as ideias também do David Ancelotti, filho dele, no Botafogo, tá bom? E é isso, gente, assim, uma notícia que eu tenho para trazer para vocês aqui agora, eu conversei há pouco também nos bastidores do Botafogo, tem uma notícia importante que é a seguinte, trouxe lá no Instagram e no Twitter sobre isso. Conversei, né, como eu disse, com algumas pessoas nos bastidores do Botafogo e ele deve trazer um auxiliar para treinar as ações ofensivas, um auxiliar para treinar as ações defensivas e um auxiliar para treinar as bolas paradas. E deve vir junto com ele nomes que estão hoje na seleção brasileira. Ou seja, teremos aí uma comissão técnica robusta, teremos uma comissão técnica, um staff muito qualificado no Botafogo. Tem muita gente perguntando sobre isso, não sei os nomes ainda, vou ter o maior prazer de trazer aqui com os créditos, né, para os nossos amigos jornalistas que conseguirem os nomes, eu consegui ir até aí, né, trazendo essa informação para vocês. Lembrando que David Ancelotti é considerado um cara detalhista, um cara que é comunicador, um cara que é metódico, né? Trabalha muito, muito respeitado nos bastidores. Enfim, Botafogo com ele pode adotar aí em termos táticos, pelo que eu estudei um pouco dele, um 4-4-2. Né? Ele gosta de trabalhar no 4-4-2, gosta de trabalhar no 4-2-3-1. Enfim, acho que ele tem tudo para potencializar alguns jogadores, para potencializar o Savarino, para potencializar o Joaquim Correia, para potencializar o Arthur Cabral, para potencializar o Arthur, enfim, e quem mais o Botafogo trouxer para essa janela que abre agora no dia 10 de julho, nesta semana, né? Abre agora, dia 10 de julho, né? A janela de transferências do Botafogo. Desafios pela frente, precisamos falar de alguns desafios. Nem tudo são flores também, né? Tem alguns riscos que a gente precisa falar. Por exemplo, nunca foi técnico de um time principal. É um risco, né? É algo que a gente precisa ficar de olho. Realmente, é um risco, não deixa de ser. Adaptação ao Brasil. Acabou de chegar ao Brasil também junto com o pai, né? O Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Então, é um período de adaptação ao calendário do futebol brasileiro, ao estilo de jogo aqui do futebol brasileiro, às cobranças do futebol brasileiro, a torcida cobra muito, enfim. São todos os aspectos que eu acho que o David Ancelotti vai precisar passar por esse período de adaptação, tá? Gerenciar também um elenco que já vem pressionado, o elenco do Botafogo, principalmente pelo início do ano de 2025, né, um elenco que acabou, por diversos erros de planejamento, não ganhando os títulos que deveria ter ganhado, né, como Supercopa, Recopa Sul-Americana.
gerenciar esse elenco também, que tem alguns jogadores experientes, cascudos, jogadores que alguns são até mais velhos que o treinador, né? Ele tem 35 anos, por exemplo, o Marçal é mais velho que o treinador. Então, assim, esse gerenciamento de elenco também é um risco que a gente precisa ficar de olho. A gente passa aqui os pontos positivos e a gente passa também os pontos de atenção que a gente tem que ter. Mas é isso, se tiver respaldo da diretoria, tem tudo para dar certo, tem tudo para surpreender. E claro, tem que lidar com a torcida também, né? A torcida do Botafogo cobra muito, tem que lidar com a torcida, tem que lidar com a imprensa, né? Principalmente a imprensa tradicional, que é uma imprensa bairrista. A gente sabe muito bem como é que funciona a imprensa, né? Uma parte da imprensa que é 011, outra parte da imprensa aqui que veste a camisa de um determinado clube aqui do Rio de Janeiro. A gente sabe muito bem como é que funciona, né? Então é isso. Mas existem também as oportunidades, né, para o Botafogo. Além desses riscos, a gente precisa falar das oportunidades que existem para o Botafogo. Atrai para o Botafogo, na minha opinião, uma atração internacional para o clube, né? A gente está falando do filho do Ancelotti. Então é uma atração internacional nesse momento para o Botafogo. Pode servir, inclusive, como ponte para alguns jogadores, né, para a Europa. O Botafogo já tem a Eagle Holdings, né, que já atrai muitos jogadores para a Europa. Imagina você ter o filho do Ancelotti aqui. Pode ser também uma ponte para chegar à seleção brasileira. Né? Você jogar no Botafogo, onde tem o David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti, que é o atual treinador da seleção. Então você tem uma ponte para a Europa e você tem talvez uma ponte para chegar na seleção brasileira. Valoriza cada vez mais o projeto do Botafogo, da SAF do Botafogo, né? Como uma plataforma de talentos, né? Digamos assim. Então é sempre importante também falar sobre os pontos positivos, né? Acho sim que é um ponto positivo, né? Enfim, o Botafogo assim, é o tipo de contratação que não se vê no futebol brasileiro. É sim pensar fora da caixinha. O que o John Textor fez com essa contratação é pensar fora da caixa. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai nos responder. Mas o John Textor, mais uma vez, pensou fora da caixa. Não foi no óbvio. E a gente sabe que o John Textor geralmente faz isso. Quem era o Arthur Jorge antes de chegar no Botafogo? Trabalhava no Braga, que é um time que não é tido como gigante em Portugal. Até tinha conseguido um bom resultado no Braga, tinha levado o time para a Champions League, né? Mas não era um treinador consolidado ainda. Quem era o Luiz Castro quando chegou no Botafogo? Né? Não tinha sido um treinador também consolidado. Tinha saído do Porto, tinha ido para o Shakhtar, enfim, tinha ido para o Catar, chegou no Botafogo e ganhou uma proporção muito maior. Então, o John Textor, em todas as suas contratações de treinadores, ele pensou fora da caixinha. Ele não trouxe um nome renomado, ele trouxe uma aposta, algumas deram certo, outras deram errado, e a gente torce neste momento para que o David Ancelotti dê certo, ser mais um nome que deu certo no Botafogo, tá bom? E é isso, cara, assim, eu acho que o David Ancelotti, ele não é só o filho do Carlo Ancelotti, né? Ele é um projeto de um técnico moderno, né, estudioso, ambicioso, um cara que está doido para fazer dar certo, né, a sua carreira, né, e o John Textor apostou alto, cara. O Botafogo embarca agora num modelo europeu, né, numa gestão de elenco, num cara que está trabalhando com o pai dele, sabe tudo que o pai dele gosta, que o pai dele faz, que aprendeu demais, que teve diversas experiências, que tem estudos sobre futebol, que aprendeu demais nesses anos todos com o Paris Saint-Germain, com o Bayern de Munique, com o Napoli, com o Everton, com o Real Madrid, que já esteve presente em grandes títulos de Champions League, de Mundial de Clubes, sabe como funciona o vestiário com diversos jogadores renomados, com Vinícius Júnior, com Bellingham, enfim, com Modric, com Toni Kroos, com vários e vários jogadores, né? E os jogadores, a maioria dos jogadores, se a gente for pegar as entrevistas desses jogadores, são elogios, né, para o David Ancelotti, né? Se a gente pega, por exemplo, as entrevistas, a gente vê que todo mundo elogia ele demais. E é isso, cara, assim, a gente tem que confiar. Nesse momento é isso. A gente trouxe a informação, acabei de fazer aqui um detalhamento, né, de tudo que eu penso sobre esse nome. A princípio, preciso dizer que
não seria, continuo com a minha opinião, não seria o meu escolhido. Eu teria ido no Sérgio Conceição, treinador do Porto, mas o que eu soube foi que ele não quer vir para o Brasil, quer continuar na Europa. Então, se o Sérgio Conceição realmente não quer vir para o Brasil, beleza, tudo bem, escolha dele. A gente precisa virar a página e precisa ir atrás de outro. E aí a gente olha para algumas opções que estão disponíveis no mercado, Pedro Caixinha, outros treinadores, né? E aí a gente fica pensando, será que alguém é tão consolidado, é uma unanimidade na torcida dessa forma, né? Talvez um poderia agradar a alguns, outro poderia agradar outros, mas iam ter críticas a todo momento. John Textor conversou com o David Ancelotti, conversou com mais 3 treinadores, gostou do que conversou com o David Ancelotti, acreditou, né, nessa conversa, acreditou em tudo que aconteceu naquele momento e a gente tem que confiar. Nesse momento é isso, confiar no John Textor e torcer para que as coisas deem certo. Agora é com ele, é com o David Ancelotti, irmão. E você, confia nessa escolha? Qual a sua opinião? Acha que o Botafogo acertou em apostar no David Ancelotti? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, tá? Compartilha com os amigos. E é isso, seja muito bem-vindo, David Ancelotti. Vamos apoiar, né? Vou estar aqui para apoiar a escolha. É uma aposta? É uma aposta. Não vou deixar de falar isso. É uma aposta sim, mas tomara que assim como o Xabi Alonso deu certo lá no Bayer Leverkusen e hoje está no Real Madrid, assim como o Arteta deu certo no Arsenal, assim como, vamos puxar mais um aqui agora, o treinador atual do Bayern de Munique, o Vincent Kompany, está dando certo lá no Bayern de Munique, todos treinadores jovens e que essas equipes resolveram apostar nesses treinadores. Tomara que o David Ancelotti, depois de uma aposta do Botafogo, depois de uma aposta do John Textor, dê certo aqui também. Só o tempo vai nos responder. Faria essa aposta nesse momento? Essa aposta de um grande risco? Não sei se eu faria, já disse aqui que talvez não. Mas John Textor fez e nesse momento a gente está aqui para apoiar ele nessa decisão. Tá bom? É isso. Um abraço e até a próxima. 20 e poucos minutos de vídeo. Desculpa por ter alongado tanto, mas é isso. Eu gosto de falar bastante, principalmente quando a notícia é muito importante e eu adoro conversar com vocês aqui. Agora eu vou para os comentários ver o que vocês estão falando. Um abraço, se inscrevam aqui no canal. Até a próxima. Valeu!